A essência és tu, Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir novamente. Ele, mais forte, mais forte. Ele que é a essência, é o motivo e a razão de estarmos aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua doce presença neste lugar. Obrigada pela tua forte, palpável presença neste lugar. Como é bom estar aqui. Como é bom perceber a presença do Senhor. Ele é a essência, Ele é o motivo e a razão. Porque nem tudo é razão. Tem coisa que é só motivo, sabia disso? Tem coisa que você fala assim, o motivo de eu ter feito aquilo foi isso e aquilo, mas às vezes você não tinha uma razão, você tinha só um motivo. Mas boa noite primeiro, né? Graça e paz. É um prazer e uma honra estar aqui para compartilhar um pouco com vocês do que o Senhor me trouxe nesses dias e eu achei tão interessante. E quero que vocês sejam abençoados como eu fui. Quero começar dizendo que Jesus não remenda nada. Jesus cria o novo. Nós estamos num tempo de renovo, num ano tão especial, de tantas coisas novas que estamos vivendo nesse lugar, de um mover tão especial, tão maravilhoso, a partir da sã doutrina da palavra de Deus. E nós somos tão privilegiados, porque nós temos o mover, o fogo do Espírito e também temos a sã doutrina. Nós não precisamos alterar em nada o que a Bíblia diz para alcançar o mover do Senhor. E isso é muito maravilhoso e nós temos. Então eu sou muito grata por isso. E quero falar para vocês acerca disso hoje. Quero já começar perguntando: será que você tem procurado remendar algo na sua vida? Será que algo não deu muito certo? Será que algum vaso se quebrou e você está tentando de todo jeito remendar, ao invés de colocá-lo nas mãos do oleiro outra vez para que algo novo venha sair daquilo? Eu gosto de ver as pessoas respondendo. É isso aí. Já comece a trazer à sua mente o que é que está deixando você, levando você a fazer um esforço enorme para conseguir consertar, e você não está conseguindo. E você já pode começar a pensar assim: eu acho que é melhor entregar isso para o Senhor fazer, ainda que tenha que quebrar de uma vez, mas que venha algo novo daquilo. Amém? Amém, glória a Deus. Quero ler com vocês Lucas 22. E quero também, antes de ler, deixar um presente para vocês. Quero que vocês depois, quem quiser, convido quem desejar a depois entrar lá no meu Instagram, Ministério Elaine Mota, com 2 T's, e mandar uma mensagem lá: estava no culto de quarta-feira. Deixa lá no direct, estava no culto de quarta-feira, que eu vou mandar 4 aulas gratuitas para vocês. Um módulo completo do curso Abrindo Cativeiros, um dos módulos, tá bom? Para quem desejar, Ministério Elaine Mota. Mas vamos ler Lucas 22, de 47 a 51, diz assim: enquanto ele ainda falava, ele, Jesus, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe respondeu: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. E quem sabe quem foi que cortou essa orelha? Foi o nosso amigo, o nosso querido Pedrão, E o nome desse homem, desse chamado soldado, você sabe? Está escrito lá em João. Vamos ler também?
João 11:10 dá os nomes. João 18:10. Neste momento, Simão Pedro, que portava uma espada. Por que será que Pedro portava uma espada? Pedro andava armado? Será que por ele ser pescador, está habituado a limpar peixes, ele estava com uma espada? Eu não sei, eu só sei que puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então nós temos alguns personagens aqui de uma história que nós já conhecemos muito bem, mas que talvez nós não tenhamos ainda olhado os detalhes de dentro dessa história. Talvez a gente tenha assim uma imagem na nossa mente daquele tumulto, Judas chegando, Pedro ficando nervoso, já pegando a espada, e os discípulos como sempre, né? Jesus, quer que a gente ore para descer fogo do céu? Quer que eu passe a espada nele? E Jesus, mas de novo isso, gente, de que espírito vocês são? Basta, para com isso. Só que antes mesmo de Jesus responder o basta, Pedro já tinha cortado a orelha de Malco, que segundo o que a gente leu, não era um soldado. Vocês repararam que ele não era um soldado? A Bíblia diz que ele era servo do sumo sacerdote. Logo, ele não era um soldado propriamente dito, e talvez até por isso ele não tenha sabido se defender de Pedro. Se ele fosse um soldado treinado, provavelmente ele teria escapado daquilo, mas ele era só um servo do sumo sacerdote. Porém, Pedro, com a sua espada, Pedro, para quem Jesus tinha dito: olha, sobre você, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja vai começar com você, Pedro. Este Pedro, servo de Jesus, do próprio Messias, cortou o sacerdócio daquele homem. E eu vou te explicar por quê. Ele era servo de alguém a quem ele viria depois de alguns anos, porque havia 5 ou 8 anos determinados para ele ser servo, para depois ele ser um sacerdote. E Pedro conhecia muito bem a lei, sabia disso. E Pedro também conhecia o livro de Levítico 21, onde diz que um sacerdote não poderia ter defeito físico algum. Malco estava sendo treinado para assumir um sacerdócio. Mas um homem a quem Jesus incumbiu o início da igreja, cortou a sua orelha direita, tirando dele as características cabíveis a um sacerdote. Você pode ler depois Levítico, está aqui Levítico 21. Nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer sacrifício ao Senhor. Um homem com defeito não poderia. E Pedro agora deixava aquele homem com um defeito. Olha aí. Quero ver com você, conferir também Êxodo 29:20. Só para você entender a gravidade ainda mais do que ter um defeito. Não foi um defeito qualquer, foi a orelha direita. Êxodo 29:20 diz: e imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, a ponta da orelha direita do sacerdote, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e aspergirás ou espargirás o sangue sobre o altar ao redor.
Então realmente, de fato, o sacerdócio dele estava acabado. E ele nem era soldado, né? O que ele estava fazendo ali? Sabe o que eu imagino? Sim, até pensei nisso agora. Talvez fosse a última chance, a última oportunidade que ele tivesse de ver Jesus. Porque como servo do sumo sacerdote, ele não deve ter visto Jesus fazendo os milagres e enfim, tudo que acontecia. Ele deve ter ouvido falar de Jesus, mas ele não podia acompanhar Jesus. E ele devia ter essa curiosidade. Quem que não devia ter curiosidade de ver Jesus fazendo os milagres, de sentir a presença dele, de entender que homem era esse que todo mundo falava, que tudo aquilo estava acontecendo. Então ele aproveitou essa última oportunidade, porque Jesus ia ser preso e com certeza ele seria condenado e morto, e ele já sabia disso. Então ele foi junto com os soldados, só que ele foi vitimado gravemente, porque ele não foi vitimado só no seu corpo físico, foi muito mais profunda a ferida que lhe causaram, impedindo que ele continuasse para ser um sacerdote. Quantas vezes isso acontece com a gente? Você tinha um plano, Deus tinha um chamado, tinha te falado tantas coisas, como nós cantamos aqui, um Deus de promessas, que tinha te falado acerca do seu chamado, que tinha te falado acerca do seu futuro, tantas maravilhas, mas de repente vem alguém e corta aquilo de você. E você fica como alguém que nunca mais, como se nunca mais aquilo pudesse ser retomado. Mas em Cristo tudo se faz novo. E você não precisa viver em busca de remendar um chamado. Você não precisa viver em busca de que as pessoas te vejam, de que as pessoas te aprovem, de que eu tenho que fazer isso, eu tenho que mostrar aquilo, eu tenho que provar que eu sei isso, que eu sou capaz daquilo. Não se Jesus estiver para fazer algo novo, porque Jesus imediatamente resolveu devolver o sacerdócio para ele. Imediatamente. E a gente pode ter assim aquela cena, né, como eu estava falando, aquele tumulto todo, vem Pedro com a espada, corta, Jesus vai lá no chão, pega aquela orelha suja, cola aquela orelha de novo nele, é ou não é? Não é. Não é. Não é isso que a Bíblia diz. Não foi assim que aconteceu. E nós ouvimos isso tantas vezes, que Jesus pegou a orelha dele no chão. Qual é o evangelho que está falando que Jesus fez isso? O evangelho diz assim: Jesus tocando-lhe na orelha, estancando o sangue, o curou. Aleluia! Jesus não remendou uma orelha suja que estava no chão nele, não. Jesus estancou o sangue e criou uma nova orelha para um novo sacerdote, para um renovo de mente, de entendimento, de ouvir a voz do Senhor. Ai, que maravilhoso isso! Que demais! O próprio Jesus habilitou novamente o que Pedro, que era a pedra que ia começar a igreja a partir dele. Pedro já nem começou a igreja, já estava desabilitando um sacerdote. Que coisa! Eita, Pedro! A gente gosta de Pedro, né? É incrível que a gente ainda gosta de Pedro, porque a gente se identifica com ele, né? Tantas vezes. Jesus reabilitou. O texto relata isso, que ele estancou o sangue e lhe curou, tocou nele, tocou na orelha dele, no pedaço de orelha, da orelha direita, no pedaço de orelha que ficou, foi ali. Aquela orelha que caiu não servia mais, porque ela estava suja, contaminada, chão de terra, todo mundo pisando, aquele tumulto.
Mas Jesus queria fazer algo novo na vida daquele homem, porque Jesus não remenda nada. Jesus não põe remendo velho em roupa nova. Se é para fazer algo novo, Jesus vai fazer o novo mesmo. Aquilo que você nunca pensou, nunca imaginou, não subiu ao teu coração ainda. É isso que Ele quer fazer. Aquilo que você precisa de revelação para saber o que é. Porque só a sua imaginação não vai alcançar, não vai chegar nesse lugar. Mas reparem que Jesus fez duas coisas específicas que eu já falei aqui. Primeiro, Ele estancou o sangue daquela ferida. Para fazer o novo, existe um processo, como tantas vezes nós ouvimos aqui. E o processo começa por estancar o sangue das feridas. Você foi machucado, como nós acabamos de ouvir, palavra que a gente nunca mais vai esquecer, né? Meu Deus do céu. Você precisa deixar o Senhor sarar as suas feridas. Precisa deixar Jesus estancar o sangue. Porque você quer algo novo. Você quer ou não quer? Quem quer algo novo aqui? Você quer que esse algo novo seja remendado numa ferida aberta? Certamente você não quer isso. Você quer algo novo mesmo. Só que para isso precisa haver uma sutura. A Bíblia diz que o Senhor abre a ferida e Ele mesmo a fecha. Por que Ele abre uma ferida? Exatamente para curar o que está lá dentro, para arrancar de vez aquele pus, para tirar a infecção, a dor. E depois que Ele faz isso, aí Ele fecha. Jesus não toca na sua ferida só para te fazer doer de novo. Ele não tem nenhum prazer nisso. A Bíblia diz que Ele não entristece de bom grado os filhos dos homens. O Senhor não tem interesse de ver ninguém sofrendo, de ver os seus filhos sofrendo. O que o Senhor quer é sarar, para trazer o novo. A gente não vai alcançar algo novo com a mesma mentalidade. Você não vai alcançar coisas novas praticando coisas velhas. Você não vai alcançar um novo patamar ministerial, financeiro, familiar, relacional, social, com o mesmo pensamento antigo de rejeição, de dores, de complexos, de inferioridades, de limitações. Claro que você não vai ser perfeito assim do dia para a noite, mas você precisa começar este processo. Você não pode mais ter medo do processo da cura. Você não pode ter medo de confessar os seus pecados aos irmãos. Porque confessar para o Senhor tem um nível de dificuldade, mas confessar para o irmão, imagina que eu vou falar isso para o irmão. Não, mas ele é um pastor, uma pastora, uma pessoa confiável, tal. Você sabe que é um ambiente seguro, de confidencialidade. Não, eu nunca vou contar isso para ninguém. Então nunca vai ter o novo, nunca virá o renovo, porque isso é receita de cura, é receita para sarar. Confessando os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados, para que sareis. Depois que Jesus estancou o sangue, aí Ele criou daquela ferida uma orelha nova. Ele criou do sacerdócio decepado um sacerdócio novo. Um ministério lindo. Aquele homem, eu fico assim muito viajando quando eu vejo as histórias da Bíblia, principalmente essas que envolvem Jesus, as coisas que o Senhor Todo-Poderoso do Antigo Testamento. Eu fico imaginando a cara das pessoas quando viam as coisas que Deus fazia e faz. E sabe,
eu fico imaginando Malco olhando para Jesus e pondo a mão na orelha, e ele sabe que a orelha dele foi cortada. Aliás, ele está vendo a orelha dele ali no chão, mas ele também está sentindo a orelha dele aqui. Como é isso? De que homem é esse? Eu vim para matá-lo, eu vim para prendê-lo, eu vim do lado inimigo, e ele me faz uma coisa dessas. Deve ser isso que é a tal da graça que andam falando por aí. Esse é um milagre. Eu vim para ver o homem dos milagres, e ele fez um milagre em mim. Eu vim para ouvir falar dele, para compreender melhor, e ele fez um milagre em mim. A minha orelha, eu fico imaginando ele pasmo, parado assim, olhando aquilo e pondo a mão na orelha e falando: como assim? Que amor é esse? Como ele pode me amar desse jeito? Ele nem me conhece. E eu queria ser sacerdote um dia. Eu não quero mais servir naquele templo, eu quero ele. Eu quero agora ser sacerdote dele. Do verdadeiro sumo sacerdote, Jesus, Yeshua. Aleluia. Com certeza a vida dele nunca mais foi a mesma. Com toda certeza. Eu tenho certeza que ele passou a ser sacerdote do Senhor. Não tenho dúvida alguma disso. A Bíblia não fala mais dele, né? Mas eu gostaria de saber. Um dia a gente vai saber. Entenda o processo. Não dá para Jesus criar algo novo em sua vida sem que antes você lhe permita sarar as suas feridas. É você que tem que permitir, falar: Senhor, eu quero, eu preciso, eu desejo. Me ajuda nisso. Essa semana eu estava ouvindo um podcast enquanto eu desenhava um projeto. Eu amo ficar desenhando e ouvindo adoração ou enfim, alguma coisa edificante. E aí no meio daquele podcast, um homem falou de um amigo que comentou com ele que se casou 3 vezes, e que se ele soubesse que no segundo e no terceiro casamento ele ia repetir os mesmos erros do primeiro, ele teria ficado no primeiro mesmo, que ele tinha tido menos desgaste, menos prejuízo, enfim. Mas por que isso? Isso significa querer fazer o novo em cima de uma ferida aberta. Não vai adiantar casar de novo. Desculpa falar, mas não vai adiantar. Sare a ferida, dinheiro, tempo, vida emocional, vida dos filhos e tantas outras coisas que a gente ia embora aqui falando sobre divórcio, né? Mas não vai adiantar casar de novo. Não vai adiantar trocar a pessoa e continuar com a mesma ferida. É com você a coisa. O relacionamento são 2 pessoas. Ah, mas ele ou ela tem esse monte aqui de culpa, e você tem outro monte de responsabilidades também, para não falar culpa, porque culpa é uma palavra bem, não combina com o cristão, né? O cristão já não deveria ter culpa nenhuma, já deveria ter entendido que todas elas já foram na cruz do Calvário. Mas a gente anda culpado, cheio de feridas, cheio de culpas, porque não sarou as feridas. Porque quem anda cheio de culpa é porque ainda tem um monte de ferida aberta. Vai para Jesus, vai aos pés da cruz. Se preciso for, arranca e mostra para ele como ele viu aquela orelha arrancada, para ele poder estancar o sangue e fazer o novo. Mas não, você quer aquela orelha velha. Não, Jesus, não, por que o Senhor me deu uma orelha nova? Eu queria aquela ali. Deus, olha aí. E Jesus falou: mas eu quero te dar um novo, criatura. Não, mas eu quero aquele velho mesmo, é aquele lá que eu gosto. Que dificuldade, né? Eita Deus. Não vai adiantar, não vai cicatrizar, vai continuar sangrando.
Aquela orelha suja, contaminada, não servia para ser usada mais para nada. Ela não servia mais. A pessoa se deparou com Jesus e ela tinha um chamado para o sacerdócio. Não dava para encontrar o novo para exercer o velho. Não dava para encontrar com o novo, com o santo, e continuar com o contaminado. Não dava para caminhar com o novo, com aquele que é santo, e continuar abraçado com o pecado, com a contaminação, com o ouvido que não entende as coisas direito, mas não entende porque não quer, porque não valoriza o novo. Abre mão do novo para continuar com o velho. Eu estou falando de coisas espirituais. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo dê revelação, entendimento para cada um de nós aqui, acerca do que Ele está falando. Num instante, o que era surdo, entre aspas, porque ele não era surdo, mas ele tinha uma orelha contaminada, ele tinha um ouvido contaminado. Num instante, o que era surdo passou a ouvir. O que era surdo aos ensinamentos de Jesus passou a ouvir, passou a enxergar, passou a amar, passou a experimentar Jesus. Malco já tinha ouvido falar muito de Jesus. Não se falava em outra coisa, não se falava em outro alguém, ainda mais lá com o sumo sacerdote. Mas neste momento, ele experimentou, ele entendeu a graça por experiência própria. Não há coisa mais maravilhosa. Só entende de fato a graça quem um dia precisou dela. Só entende a misericórdia quem um dia precisou dela. Só entende o perdão quem um dia estava condenado e foi perdoado. Jesus, Jesus. E é assim, para experimentar Jesus, você vai precisar de novos ouvidos. Vai precisar substituir um canal auditivo carnal por um espiritual. Você vai precisar substituir o natural pelo sobrenatural. Você vai precisar deixar Jesus trocar os seus pensamentos antigos, contaminados, acerca de tantas coisas, acerca de religiosidade, acerca de casamento, acerca de sexualidade, acerca de finanças, acerca de espiritualidade, de tantas coisas. Você vai precisar trocar, ou deixar que Jesus troque. Na verdade, você deve se transformar pela renovação da sua mente, como diz Romanos 12. Nós entramos já num tempo em que os homens terão comichão nos ouvidos, a Bíblia diz, coceira nos ouvidos de ouvir a verdade. Ai não, isso daí eu acho que não é mais para esse tempo. Não, a gente está num outro tempo agora. Isso daí não nada a ver falar dessas coisas. E vão procurar pessoas que falem o que eles querem ouvir, que não é bem assim, que hoje isso pode. Estava conversando hoje e nós falávamos assim, sabe? Eu nasci na igreja, então há muito tempo atrás eu ouvi as pessoas perguntando: isso é pecado? Aquilo é pecado? E hoje a gente pensa assim: nossa, parece até uma imaturidade perguntar se isso é pecado, se aquilo é pecado. Mas a gente não ouve mais as pessoas perguntando isso, já reparou? Pelo menos eu não tenho ouvido mais. Eu ouvia muito tempos atrás. Hoje eu não ouço mais. Por quê? Antigamente as pessoas... Eu nem sou tão velha assim para falar antigamente, né? Mas tudo bem.
Um tempinho atrás, não faz tanto tempo, as pessoas se preocupavam: e se o que eu estiver fazendo for pecado? E se estiver desagradando a Deus? Hoje a gente não vê mais ninguém preocupado com isso, é impressionante. Só que para nós sermos sacerdotes de Jesus, neste tempo, também precisamos entender que há coisas que desagradam a Deus. Quero que você preste toda a sua atenção. Coisas contaminadas desagradam aquele que é santo. E é muito difícil falar da santidade de Deus, muito difícil. Nós nunca vamos conseguir compreender ainda aqui, enquanto ainda aqui estivermos. É muito difícil, porque Ele é santo, santo, santo. Não tem nenhuma sombra de nenhuma imperfeição, por menor que fosse. Ele não tem qualquer pecado que seja, nenhuma malignidade. Ele não tem. O seu trono é um trono de equidade. Ele é mais do que justo. Ele ama a justiça. Ele odeia a iniquidade. Não é só que Ele se aborrece, Ele odeia a iniquidade. Ele tem prazer na justiça. Para sermos sacerdotes de Jesus neste tempo, também precisamos cortar, como aquela orelha contaminada foi cortada, precisamos cortar coisas que estão impedindo que sejamos uma igreja santa e poderosa no sacerdócio, no encargo de levar Cristo aos perdidos. Isso é ser um sacerdote. Aquele homem, Malco, que é chamado de soldado por tanta gente, o desejo dele não era ser um soldado. O desejo dele era exercer um ministério que levasse Deus aos homens, que levasse o perdão de Deus aos homens. E que bom que ele encontrou o próprio perdão para ele. E a partir disso ele pôde começar a levar esse perdão também. Isso é ser sacerdote. É o que nós estamos aqui para fazer. Mas não dá para ser sacerdote do reino de Deus sem cortar as contaminações que nos impedem as revelações. As contaminações nos impedem as revelações, nos impedem os ouvidos do Espírito, tapam os olhos do nosso entendimento, porque nosso olhar está cheio de escamas, contaminados por esse mundo, contaminados pelas coisas que vemos. Às vezes nem queremos ver, aparece na tela do computador ou do celular, sei lá. Você passa na rua, você passa em frente à televisão sem querer. Então a gente precisa estar continuamente, o tempo todo, de novo e de novo, nos purificando outra vez, como foi falado aqui domingo pelo AP. Reconsagração, novamente se consagrando ao Senhor. Eu vou falar apenas de duas coisas que podem nos contaminar. Pena que o tempo é pouco. Apenas duas coisas que nós precisamos hoje cortar. Se nós quisermos o Espírito Santo, se nós quisermos um sacerdócio poderoso na terra, poderoso na Penha, em São Paulo, nós precisamos cortar. E o primeiro deles é o orgulho. Por quê? Porque o orgulho deixa o ouvido surdo. O orgulho ensurdece. Por quê? Porque você não precisa ouvir ninguém, porque afinal de contas você sabe de todas as coisas. Você é muito melhor do que todo mundo, para precisar ouvir. Imagina que eu vou confessar alguma coisa para alguém. Eu sei mais do que essa pessoa, estudei mais, blá 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 blá. Quem é soberbo não ouve ninguém, não importa quem seja. Pode ser o pastor, pode ser o apóstolo, pode ser o Espírito Santo. Não é falta de autoridade de quem fala, é altivez de quem ouve ou não ouve, melhor dizendo. É altivez que bloqueia qualquer ministração. Mas eu venho na igreja há tanto tempo, esse negócio nunca mudou na minha vida. Será que você
precisa de um pouquinho mais de humildade para ouvir o que estão te falando, ou o que o Senhor está te falando? Ou você continua achando que você já sabe de tudo, tem tanto tempo de igreja já? Inclusive você pode criticar todos os ministérios. Você não precisa de conselho, não precisa ser ministrado, que dirá corrigido. Nossa, blasfêmia. E agora eu vou falar a segunda coisa. Deixa eu ver se já dá para eu ir embora. A segunda coisa que você tem, não vai ter jeito. Desculpa, mas eu tenho que falar isso. Se você quiser ser um sacerdócio santo. Nossa, acabei de me lembrar que tem um versículo que fala isso. O que nós somos, igreja? Propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio santo. A segunda coisa que você tem que cortar para ser um sacerdote no reino são os pecados contra o corpo. Não vai ter acordo com isso. Não tem acordo. É sim, sim. Não, não mesmo. Não vai dar para negociar. Quer ser cheio do Espírito Santo? Do Espírito? Dá para ter o santo com contaminação na casa? Não vai dar. O que mais temos ouvido em sala de atendimento, infelizmente, eu vou falar porque a gente está numa reunião mais intimista, quarta-feira, então eu vou abrir isso para vocês. O que mais temos ouvido em salas de atendimento é acerca de pecados contra o corpo. Vocês sabem do que eu estou falando. Houve um tempo que a maior questão em termos de libertação, de cura interior, era a questão do perdão. Praticamente todos os atendimentos passavam pelo perdão. Praticamente todos. Hoje, a coisa mudou. E é triste demais ouvir o que temos ouvido em sala de atendimento. Eu vou falar novamente. As contaminações, o pecado, aborrecem aquele que é santo. Não tem como exercer um sacerdócio eficaz, poderoso na terra, sem santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Era o que o sacerdote usava aqui na mitra. Uma placa de metal escrito santidade ao Senhor. Aqui, ó, na mente. Os pecados sexuais começam aqui, na caixa de comando da nossa mente. Você não pode ser um cristão sem controle. Sujando o corpo, contaminando o templo do Espírito. Claro que o Espírito não flui. O Espírito vai embora. Por isso a Bíblia diz: não aborreça, não magoeis o Espírito, ele é muito sensível. Não extingais o Espírito, não mandem ele embora se ficar desconfortável demais, a ponto de ficar insuportável, ele vai embora. Não tem acordo, não há paz, não dá. Luz e trevas não vai dar. Não tem como. Eu vou ler rapidamente 2 Timóteo 4:3, que fala dos comichões nos ouvidos. 2 Timóteo 4:3 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre
cumpre o teu ministério. Esse texto é muito tremendo, mas o que mais me chamou a atenção aqui foi voltando às fábulas. Sabe o que significa voltar às fábulas? Preferir as fábulas? Quem prefere fábulas, historinhas, contos inventados, palavra distorcida? Quem prefere as fábulas vai conhecer o inferno real. Desculpe, igreja, eu preciso falar isso. Quem se desvia da verdade abraça o pai da mentira. Quem se desvia da verdade abraça o pai da mentira. É uma escolha de paternidade. Como Jesus disse para aqueles homens, não os do momento ali do Getsemane, mas lá quando eles quiseram tacar fogo em todo mundo, porque Jesus foi buscar hospedagem, ninguém deu. Aí os discípulos já, quer que a gente mande descer fogo do céu que nem Elias? Jesus falou, não é possível, de que espírito vocês são? É a mesma situação. De que pai você é? Qual é o espírito que habita em você? Qual é o espírito que você quer conduzindo a sua vida? Deus não tem crises de paternidade. Se Ele disse que Ele é teu pai, Ele é teu pai. Ele não vai desistir de você. Ele não vai te abandonar. Ele diz assim, nunca te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Eu sou teu pai até o fim. O problema é que nós entramos em crises de filiação, mas Deus não entra em crise de paternidade. Ele mandou Jesus para morrer na cruz para ser teu pai, não foi por nada mais além disso. E se tivesse só você faltando, Ele faria isso. Ele deixaria as 99 ovelhas e viria e morreria por sua causa. Para te tirar do velho, do pecado, da morte e te entregar o novo, a vida eterna, a vida abundante, uma vida inocentada do pecado, uma mente que não teme mais ser acusado, ser condenado, ser preso, viver aprisionado. A morte de Jesus não foi em vão. Ele nos libertou, sim. E Ele pode, Ele quer, e Ele continua fazendo isso hoje. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais e ouvir o que o Espírito está dizendo, clamando às igrejas: voltem para mim, descontaminem. Vamos descontaminar, vamos purificar, vamos desintoxicar do mundo. Não há mais tempo para brincadeira. Qualquer um sabe que Jesus está às portas. Qualquer um sabe, não precisa ser cristão, não precisa conhecer a Bíblia. Todo mundo sabe que tem alguma coisa séria acontecendo no mundo. Todo mundo sabe disso. Nós precisamos ativar a mente do nosso espírito. Precisamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos descontaminar da carne, para que o Espírito possa vir, possa florar na nossa vida. A vida não é só essa vida, gente. Se você for mega abençoado, vai passar. Se você passar por dificuldades, vai passar. E a eternidade virá, e isso aqui vai ter sido uma nuvem que se esvaiu. Malco tinha um propósito coincidente com o sacerdócio. Então Jesus pôde incrementar nele aquilo que já estava no seu coração, que era levar os homens a Deus, porque é isso que um sacerdote faz. Sabe, mais uma vez eu vou dizer para encerrar: Jesus não remenda nada. Ele não remendou aquela orelha contaminada. Isso não seria um milagre.
Milagre é criar o novo. Isso aqui é milagre. Isso aqui é típico de Jesus, ficar bem para Ele fazer isso. É ou não é? Assim como Deus não remendou a comunhão e adoração no Mevan. Não foi isso que aconteceu. Ele estava criando algo novo. Ele estava criando algo novo. Nesse novo lugar geográfico que adentramos. Muitos não discerniram ainda que o lugar geográfico é só uma expressão do que já havia acontecido nos lugares celestiais na comunhão e adoração. E uma fusão aconteceu. E uma fusão, ela acontece de dois lados. E eu comecei aqui falando de essência, né? A essência do Mevan vindo para a comunhão, mas a essência da comunhão também entrando no Mevan. E isso é o Mevan Penha. É algo novo que não existia ainda, porque não existia um Mevan junto com uma comunhão. Isso aqui é completamente novo, não é algo remendado. O Senhor liberou uma chave e ela foi girada e as portas foram abertas. Qual chave o Senhor já te liberou? Por que você não girou ainda? Porque as portas ainda estão fechadas. Você sabe que não pode entrar com contaminações, senão você vai ser fulminado. Você não vai suportar. Quero que você se coloque de pé e que você pense: o que há de errado comigo? Feche os seus olhos e pergunte-se: o que há de errado comigo? Por que eu quero me casar tantas vezes com a mesma ferida? Por que eu quero remendar o velho em algo novo? Se você remendar o velho no novo, ele vai deixar de ser novo e vai passar a ser velho. Pergunte-se: precisamos nos arrepender de algo? Eu preciso purificar algo? Se é algo que você precisa cortar da sua vida definitivamente, eu te convido a tomar uma atitude, um passo hoje. E eu te chamo sim aqui na frente, para entregar isso para o Senhor, porque é melhor que você perca uma parte do seu corpo, como diz Mateus 5:29, do que perder a sua alma. É melhor que você venha aqui se humilhar diante do Senhor e que alguém interceda por você, para que haja esperança, para que haja vida, para que haja o novo que o Senhor quer te dar, que Ele tem, que Ele já preparou para você. Ah, como Ele ama, como Ele te ama, como Ele te ama. Se você precisa confessar algo, eu vou te fazer um desafio aqui. É um desafio mesmo. Eu faço isso só em seminários, mas o Senhor me trouxe fazer isso aqui hoje. Eu quero pedir que os nossos pastores fiquem aqui à frente. E em nome de Jesus, este é um ambiente absolutamente seguro e confidencial. Eu quero que você que precisa confessar algo, venha confessar para um desses pastores. Homem, você vai confessar para um pastor. E mulher, você pode falar com uma pastora. Num ambiente absolutamente confidencial. E se preciso for, depois você pode agendar e conversar se for preciso.
Mas se você precisa confessar agora, porque você sabe que se sair por aquela porta ainda com isso, você provavelmente não vai ter coragem de confessar depois. Faça isso agora. Faça isso agora. Não saia daqui levando isso ainda. Em nome de Jesus. Você traz luz e neutraliza o poder das trevas quando você faz isso. Quando você confessa algo. Quando você confessa, você tira do poder das trevas e entrega diante da luz e neutraliza o domínio, a manipulação das trevas sobre aquilo na tua vida. Por isso a necessidade de confessar a um irmão de confiança. Os demais gostaria que orassem. Gostaria que orassem por quem já está aqui na frente. Em nome de Jesus, Senhor amado, nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz, que nos trouxe o perdão, a descontaminação, a purificação. Nós pecamos, Senhor, não éramos dignos, mas o Senhor nos chamou para nos assentarmos na tua mesa. Ah, Jesus, tu és tão maravilhoso. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, ajuda-nos a tirar das nossas vidas aquilo que tem contaminado o nosso sacerdócio como igreja. Em nome de Jesus, purifica-nos, Senhor, livra-nos de nós mesmos, livra-nos, Senhor, neste mundo mal. Em nome de Jesus, opera, Espírito Santo maravilhoso, opera o novo nas nossas vidas. Uma maneira nova de viver, uma maneira nova de pensar, uma maneira nova de ser, de existir, de exercer o sacerdócio neste mundo. Em nome de Jesus, tira-nos, Senhor, o que nos impede o sacerdócio puro e verdadeiro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti, Senhor, para uma purificação, para uma santificação, para que o Teu Espírito seja derramado sem medida, para que haja espaço em nós, mais espaço em nós, para o Teu Espírito Santo se mover com liberdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, que assim seja. Sim, você pode vir ainda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o amor deste Pai tão maravilhoso, a graça incrível deste Jesus, as capacitações e toda a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja do Senhor,
agora e para sempre, até que o vejamos face a face, em toda a sua glória e santidade, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor.